Hoje nós vamos trabalhar com essas meninas aqui, ó. Pessoal, eu tirei ela dali pra mim, porque eu vou colocar ela numa bacia de pneu, igual aquela lá, ó. Tá? E tem aquela ali, ó. Eu falei pra vocês no último vídeo que eu vou colocar elas, que elas são bem grandes. Vou colocar elas na bacia de pneu. Então eu vou tirar ela e vou lavar ela. Vou tirar... Olhem que linda que tá. Vou lavar elas. Vou lavar a raiz dela bem lavada. Olha. Olha a raiz dela como tá. E aí eu vou passar um remedinho nela, né? Porque, olha, o barro tá compactado, pessoal. Já faz tempo. Eu acho que tá desde o ano passado. Eu acho que tá com o quê? 2 anos já que essa planta tá nesse substrato. É tão tal que ela não quer mais nem se desenvolver. Ou até o caldex tá murcho. E eu fiquei preocupada porque fiquei com medo dela estar com algum problema na raiz, mas não tá, pessoal. Olha, a raiz dela tá perfeita. Tá perfeita. E aí eu pensei, eu vou tirar logo porque eu vou dar uma lavada para me ver como que tá a raiz dela. Pessoal, essa planta aqui foi uma que eu acho que eu já até contei em algum dos vídeos aí. Eu tenho um vídeo replantando ela, quando eu ganhei ela. Eu cheguei na oficina para arrumar o carro e eu olhei lá no fundo da oficina, no quintal da oficina, e essa planta tava lá. Tava morrendo lá dentro de um balde, que o balde só tinha um furinho e era terra seca, barro puro mesmo. E aí meu esposo pediu, eu falei para ele, falei pro meu esposo, pede essa rosa deserta para nós salvar ela, porque lá na oficina lá ninguém cuidava, né? Aí ele foi e falou, não, pode levar. Aí eu peguei e trouxe ela, pessoal, ela tava feia, viu, pessoal? Feia, toda seca, as raízes secas, e tinha algumas que tava podre. E aí eu consegui, né, trazer ela e dei um substrato para ela, inclusive esse substrato aqui, tá? Tava com ela lá, que eu coloquei quando eu plantei. Pessoal, e ela, depois eu vou mandar, eu vou mandar uma foto dela quando ela tava florida. Ela floriu, ficou muito bonita. Assim que ela começou a florir, eu já comecei a tirar foto para me mostrar pro rapaz que deu ela para nós. E aí agora passou o inverno, né? Passou o tempo do frio. E agora eu vou plantar ela em outro substrato. E vou mostrar para vocês. Olha que lindo esse caldex, pessoal. Olha aqui. Eu coloquei isopor para afastar, né? E quando eu for plantar ela, eu acredito que eu vou botar mais isopor. Eu vou tirar essa terra daqui. E depois eu vou lavar ela e vou deixar ela descansando. Até eu pintar o pneu, que eu lavei o pneu. A gente fez a bacia, mas a gente ainda não pintou. Aí por isso que eu tô tirando, que é para as raízes dela já ir respirando, né? Aqui. Então é isso, pessoal. Olha que linda. Aí eu vou, quando eu for plantar ela, eu não vou subir muito o caldex dela. Na verdade, eu nem vou subir o caldex dela. Eu vou tentar cobrir um pouco, porque o sol aqui tá muito quente. E, olha, tá amarelando aqui, ó. É sol, muito sol. E aqui, como a gente ainda não cobriu, olha, ainda não cobriu. E aí ela fica assim. Então é essa daqui. Eu vou deixar aqui, depois eu vou levar pra me lavar. Olha ali. E essa daqui, pessoal. Essa daqui também, ó. Tá do mesmo jeito. Agora ela tá acordando pra vida. Porque ela tá começando a brotar, mas ficou um tempão aí sem querer brotar. E eu vou pegar ela e vou arrancar ela também.
para me plantar na bacia. Olha. Vamos ver aqui como que tá a raiz dela. Aqui, ó. A dificuldade que ela tá tendo. Não sei porquê. Não faz muito tempo que eu plantei ela ali, mas ela não tá querendo sair. Raiz de alimentação. Pode ver que as raízes de alimentação delas aqui, ó, é muito pouquinha. Aí eu vou plantar ela, tirar ela dali do pneu. Acredito que é porque o substrato dela precisa ser um substrato bem airado. Apesar de que o substrato dela tá ótimo. Mas eu quero colocar outro. Colocar um substrato novo e uma nova adubação. Vou deixar. Não vou lavar elas. Olha. Deixar ela. Depois eu venho buscar elas. Essa daqui, pessoal, ela é agora como saiu, ó, saiu as plaquinhas, caiu. Eu não vou saber quem é quem. Mas essa daqui, ó, cada um galinho desse é uma espécie de rosa deserto. Um enxerto que eu fiz, ó, esse aqui é um enxerto. Esse aqui é um enxerto, esse aqui é outro. Ó, cada galinho desse é um enxerto. Ali é um enxerto, ó. Aqui é um enxerto. Aqui também é um enxerto. Cada uma é uma diferente. Quando eu estiver plantando, aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Olha, essa daí. Então, vou lavar elas e vou deixar elas reservar ela na sombra e colocar ela um pouco no cloro, né? Colocar cloro na água e deixar elas um pouco e vamos ver no procedimento, né? Então é isso. Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tô lavando. Aqui eu coloquei cloro dentro dessa água, né? Já lavei com mangueiro, tirando toda a sujeira. Assim, pessoal, quando você for replantar uma rosa do deserto, que você ver que ela não tá se desenvolvendo, alguma coisa assim, você tira ela do vaso, olha as raízes, vê se não tem alguma raiz podre, né? Eu acredito que essa daqui, ela não estava se desenvolvendo. É porque o substrato estava muito velho, né? Já tá com mais de 2 anos que eu tinha deixado ela dentro daquele balde lá, né? Daquele substrato. Então, chegou a hora, como agora elas estão acordando, né? Estavam dormindo, pode ver que elas, ó, tá tudo assim, né? Não se desenvolve. Então é falta de você trocar de substrato, dar uma olhada nas raízes para ver se tem raízes podres, né? E fazer uma adubação maravilhosa, principalmente que eu indico para vocês, pessoal, é o Fuso Power, que eu estou me dando muito bem. Minhas plantas estão se desenvolvendo muito bem. Não estou ganhando nada para falar sobre esse adubo, mas é um adubo excelente para as suas rosas do deserto. Então tá aqui, eu lavei ela aqui com a água com cloro, como eu já falei. Olhei, não tem nenhuma raiz podre, né? Olhei aqui, não tem. Não vou mexer muito porque eu não quero correr o risco de quebrar alguma raiz, né? Então, eu vou colocar ela aqui e vou deixar ela descansar por mais ou menos uma semana, tá? Essa daqui eu já lavei, ó. Olha, essa daqui ela não estava desenvolvendo nada. Por quê, pessoal? Porque ela não tem raiz de alimentação, olha. Não tem nada de raiz de alimentação. Aí o que vai acontecer? Ela não se desenvolve. Então, o que nós temos que fazer? Vou até tirar esse carvão aqui, que sempre eu coloco o carvão no meu substrato, que eu gosto de colocar. Mas se for pensar muito bem, tem que cuidar para não ponhar pedaço grande, para não machucar a raiz, né, pessoal? E
tá aí, essa daqui, ó, eu tô vendo bem aqui que ela apodreceu e ela mesma sarou. Essa, ó, ela mesma sarou, ó, apodreceu aqui e ela mesma sarou. Então, não só aí também, né, pessoal, mas olhem aqui, ó, apodreceu e sarou, ela mesma sarou. Então tá aí, graças a Deus, aqui também, ó, apodreceu e já sarou, tá? Então, graças a Deus por isso, olha. Ela não estava se desenvolvendo. Aqui também, olha, pessoal, aqui pode ver que apodreceu e já sarou, né? Então, isso é muito bom. Vou deixar ela um pouco aqui na água com cloro, igual eu deixei essa outra aqui. E depois eu vou fazer uma poda dela. Vou plantar ela e vou fazer uma poda. E nós vamos acompanhar, né, pessoal? Vocês aí vão acompanhar a gente, tá bom? Vou deixar esse aqui mais um pouco. Depois eu vou deixar aqui junto com a outra. E vai ficar aí mais ou menos uma semana descansando, sarando. Vou colocar canela. E para elas cicatrizar algumas coisas aí. E depois a gente vai plantar elas, tá bom? Olhem. Depois quando eu for plantar, pessoal, aí eu volto com vocês. Tá ok? Que Deus abençoe. E vocês acompanhem aí no próximo vídeo, né? Porque não vai dar para mim fazer nesse vídeo agora. Porque eu vou esperar elas cicatrizar e eu também vou precisar pintar os vasos, os pneus, para me replantar ela, tá bom? Então segue o próximo capítulo. Fiquem todos com Deus e que o Senhor abençoe todos vocês e que o Salmo 23 fala que... E aqui a palavra do Senhor hoje, né? Como eu já falei no Salmo 23, ela fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, a salmista Davi alegre, feliz, né? E falando ao Senhor que o Senhor é o pastor dele, né? E que nada vai faltar para ele. E, amados, vocês sabem muito bem a vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi passava por várias perseguições, né? Saul perseguindo ele várias vezes. Então ele tinha tudo para desistir, né? Mas só que o Senhor sempre colocou no coração dele o desejo de estar sempre buscando ele e agradecendo, né? Então ele falou: Senhor, por mais que eles estejam passando por luta, por tribulações, por perseguições por parte de Saul, do rei Saul, Davi nunca deixou de adorar a Deus, né? De buscar o Senhor. Isso não, quando ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que Davi não passava por luta, por problema, por dificuldade, né? Significa que mesmo passando pelas lutas, pelas dificuldades, o Senhor estava com ele, né? E ele ainda falou mais: e deitar me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então ele já estava contando com a vitória. Davi era o único rei que, mesmo diante das lutas, das dificuldades, das batalhas e perseguições por parte do Davi ou por parte de Saul ou os seus adversários, ele tinha certeza de que a vitória estava com ele, porque quem era o pastor dele era o Senhor, nosso Deus, né? Então que essa palavra venha trazer, né, conforto para o seu coração, por mais que você esteja passando por alguma luta, né, alguma perseguição, alguma traição, alguma coisa que te deixou angustiado ou triste. Se o Senhor for o teu pastor, ele vai te guiar pelas águas tranquilas, né? Então que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.